Boa noite, pessoal. Guilherme, professor de Biologia aqui do CPV, para comentar a prova da Unesp desse ano para as vagas de 2011, prova de conhecimentos gerais. Foram 8 questões de Biologia, uma prova tranquila, exigindo um nível de conhecimento básico dos vários assuntos dentro da Biologia, uma abordagem interessante, porque o aluno precisava ter uma boa abordagem de texto, uma boa leitura do texto, tanto dos enunciados como das alternativas. Então, vou fazer um comentário sobre cada uma das 8 questões, começando então pela questão 61. É uma questão que lembrava dos cupins na sua organização social. Os cupins são insetos famosos, pela sua organização em sociedade. Uma outra coisa que também notabiliza os cupins é a sua associação mutualística com micro-organismos do seu intestino que fazem a digestão de macromoléculas para o cupim. Quando ele come madeira, as macromoléculas são digeridas por enzimas produzidas por esses micro-organismos que, por sua vez, se adaptaram à vivência no organismo dos cupins, especificamente. Portanto, uma relação de mútuo benefício e obrigatória, caracterizando o mutualismo. Há também a relação dos cupins com as plantas, que a alternativa caracteriza como parasitismo. O que dá, então, a alternativa A. As 3 interações ecológicas principais que aparecem no texto: sociedade, mutualismo e parasitismo. Questão 62 fala da questão que nós, que moramos aqui em São Paulo, e em outras cidades do Brasil e do mundo, entendemos bem, que é a questão das enchentes, doenças que podem ser propagadas, atingir as pessoas que têm contato com as águas da enchente. São doenças principalmente, o que aparece aqui, leptospira, bactéria leptospira interrogans, causando a leptospirose, bactéria que se difunde pela água das enchentes, e entra até pela pele das pessoas. A hepatite, principalmente hepatite A, e diarreia comum, que pode ser produzida por vários tipos de micro-organismos que se propagam pela água. O que dava, então, a alternativa C, uma questão que falava de doenças básicas, fundamentais. Questão 63, uma questão interessante. A Manuela é uma pessoa que encontra 3 pomadas na casa dela, numeradas 1, 2 e 3. E ela havia usado em diferentes situações. E essas situações seriam: A, para controlar o herpes labial. A herpes labial é uma doença causada por vírus. B, para tratar uma dermatite de contato. Dermatite de contato é uma doença inflamatória. O contato com agentes que provocam inflamação, geralmente agentes alergênicos que provocam alergia, acaba então produzindo focos de inflamação na pele. Portanto, não é uma doença infecciosa. Ou seja, não é causado por um parasita. E uma outra pomada para debelar uma micose nos pés. Micose é uma doença causada por fungo. E aí, as 3 pomadas apresentam os seguintes princípios ativos. A pomada número 1, ela ataca a membrana celular e, portanto, ela não pode ser usada contra vírus. Vírus não apresentam estrutura celular, não apresentam, por exemplo, membrana plasmática, mas pode ser usada para controlar fungos. A número 2 é uma pomada que reduz a reação de inflamação, portanto, obviamente, um sucesso para tratar da dermatite de contato. E a pomada número 3, ela é usada, ela tem um efeito contra a replicação do DNA. Replicação do DNA é uma característica que o vírus tem. Para que o vírus possa se multiplicar, ele tem que passar pelo estágio de replicação do DNA. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, que coloca na sequência ABC as pomadas 3, 2 e 1. Ok? Questãozinha interessante, Questão 64 é uma questão básica que fala sobre osmose. 3 amostras de hemácia são colocadas em diferentes soluções, cada qual com uma concentração salina diferente. Ele dá uma figurinha. Figurinha você pode encontrar, se você não pegou o caderno de questões, você pode encontrar no site do CPV.
Essa figurinha apresenta, então, as hemácias de cada uma das amostras, A, B e C. Pelo esquema, dá para notar que a hemácia A absorveu água por osmose. Ora, se ela absorveu água por osmose, o ambiente, né, a solução em que ela for mergulhada, é hipotônica. Né? A osmose corre sempre do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. A figurinha B indica que a osmose, que a hemácia perdeu água por osmose. Portanto, ela foi mergulhada no meio hipertônico. Né? E a figurinha C sugere que entrada e saída de água tiveram, na verdade, resultante zero. Tanto que entrava era o tanto que saía. Quando isso acontece, a hemácia está, então, no ambiente isotônico, a mesma concentração. Tá? E isso, então, resultava na alternativa E. Né? Num dado momento, ele faz afirmativa sobre as concentrações de cada célula em cada uma das situações A, B e C após o experimento. Ora, se a célula da situação A ganhou água, ela diminuiu a sua concentração em relação à situação inicial. B perdeu água, ela aumentou de concentração. E C permaneceu com a mesma concentração em relação à situação inicial. Portanto, podemos dizer que a concentração de B é maior que a concentração de C, que é maior que a concentração de A. Com isso posto, alternativa E. Ok? A questão 65 fala, então, daquele gráfico, não é? Que representa a variação do teor de oxigênio da água de um lago ao longo de 3 dias. Nota-se, então, pelo gráfico, que a cada 24 horas havia um ciclo, né? Onde há um pico no teor de oxigênio e, em seguida, um decréscimo gradativo até um valor mínimo. Isso se repete ao longo dos 3 dias. Esses picos acontecem precisamente a cada 24 horas. Ora, isso é consistente com o que acontece no lago, né? Os produtores, o fitoplâncton principalmente do lago, faz fotossíntese, abastecendo a água com oxigênio. Né? Mas essa fotossíntese, como nós sabemos, depende de luz. Tá? E a luz apresenta um ciclo diário, um ciclo de 24 horas. Com o momento do dia em que ela apresenta a máxima intensidade, ensejando o quê? A máxima taxa de fotossíntese, portanto, a máxima produção de oxigênio. E, em seguida, a luz vai diminuindo, reduzindo a taxa de fotossíntese. Como as próprias algas produtoras e os consumidores do lago consomem oxigênio, o teor de oxigênio vai caindo gradativamente, conforme a intensidade luminosa também cai. Não é? Assim, pessoal, pode-se afirmar que, se a partir do segundo dia os dias fossem frios e chuvosos, o pico das chuvas estaria abaixo de 12 miligramas por litro. É a única alternativa plausível, uma vez que tanto a intensidade luminosa como a temperatura são fatores limitantes da fotossíntese. Né? A intensidade luminosa é óbvio, a temperatura afeta todos os processos metabólicos, incluindo a fotossíntese, porque as moléculas orgânicas, maiormente as enzimas, lembra, as enzimas são especialmente sensíveis a variações de temperatura. Então, em dias chuvosos e frios, tanto a intensidade luminosa como a temperatura vão atuar como fatores limitantes da fotossíntese. Tá ok?